Hoje eu vim falar um negócio que incomoda. Pare de cobrar do outro o que o outro não pode dar. Cara, essa explicação pode ser tão vasta. Quantas vezes a gente tá cobrando das outras pessoas aquilo que elas não podem dar? E é interessante quando o negócio é muito lógico, muito claro, é fácil, né? Assim, como que eu vou cobrar de um padeiro que ele saiba construir uma casa? É insano, né? É. Mas quando a gente vai para coisas que não são palpáveis, às vezes não é tão claro para as pessoas. Como que a gente vai cobrar de alguém que a pessoa seja segura se ela nunca recebeu segurança? Se ela não sabe fazer isso? Como que a gente vai cobrar de alguém que seja carinhoso se a pessoa não foi educada a ser carinhosa, nunca recebeu carinho? Como que a gente vai cobrar que a pessoa confie se ela no passado sempre teve relações que traíram? Quando vai para uma coisa que não é palpável, fica mais difícil de mensurar. E até uma coisa que eu quero trazer aqui, né, dentro do ambiente terapêutico, muitas vezes a gente lida com situações assim. Como que a gente cobra de crianças e adolescentes que eles tenham maturidade de um adulto? Não dá. Não vai rolar. Dentro da psicologia, a gente sempre martela muito que o cérebro vai terminar de se estruturar lá pelos 25 anos de idade. O que isso quer dizer? Primeiro é formado o meinho do cérebro para depois ele ir crescendo até desenvolver a última parte. E a última parte é a parte responsável pela razão. A razão é uma coisa de adulto. Como que os adultos cobram que crianças e adolescentes sejam seres mais racionais do que emocionais ou instintivos? Não vai rolar. E muitas vezes ainda eu vejo adultos cobrando dos seus filhos ou dos seus menores, né, sobrinhos, crianças que criam, enfim, que sejam racionais e maduros a ponto de tomar decisões e escolhas e comportamentos que às vezes nem o próprio adulto tem. Essas crianças estão aprendendo com quem cuida. Então, os pais ou os cuidadores. E muitas vezes são cobradas de terem um equilíbrio emocional, talvez, que nem o próprio adulto tem. O adulto muitas vezes está surtando dentro de casa, gritando, quebrando coisa, reclamando que quem está tirando ele do controle emocional é a criança ou o adolescente. E ainda quer que essa criança ou esse adolescente tenha maturidade e equilíbrio emocional. Não vai rolar. Não vai rolar porque a criança ou o adolescente não tem ainda essa parte racional formada para ter esse processo de equilíbrio. E não vai rolar porque ele tá ali no ambiente social com pessoas que também não têm isso. Então fica difícil. Gente, é muito importante fazer terapia. É muito importante. Muitos de nós viemos de ambientes desestruturados, de lares desestruturados. E quando a gente fala desestruturado, não precisa ser essa mega desestrutura que a gente imagina. Às vezes teve a estrutura do pai, da mãe, dos filhinhos, teve ali um processo de hierarquia bem estabelecido, quem manda e quem obedece. Mas isso não quer dizer que a educação foi estruturada, ou que essa criança recebeu de forma estruturada internamente. Então, muitos de nós às vezes pensam, não, mas eu tive um lar que parecia estruturado. Tinha ali a hierarquia, tinha mamãe, tinha papai, tinha filhinhos. Tá, mas como que cada criança internalizou a educação que recebeu, as vivências que teve, e hoje é um adulto que está tentando criar outra criança? Será que não dá uma surtadinha, uma gritada? Todo mundo sai do seu emocional muitas vezes, dependendo da situação. A questão é, tá, eu saí do meu emocional equilibrado, e o que eu faço com isso? Eu preciso processar e entender esse ambiente que eu tô, quem tem culpa, quem não tem culpa, quem tem responsabilidade, quem não tem responsabilidade, e como que eu externalizo aquilo que eu tô sentindo de uma forma que não vai criar mais feridas nos outros, e sim tentar resolver a situação. Entender também que às vezes a gente não tá dando coisas e a gente tá cobrando dos outros que eles deem.
essa reflexão, essa autoanálise, esse olhar para si mesmo é muito importante. Pra gente entender, dentro das bagunças, dos atritos que a gente tá vivendo, qual é a nossa parcela, qual é a parcela do outro, se eu tô cobrando do outro algo que eu tô dando ou que eu não tô dando, e se eu tô cobrando do outro algo que o outro tem condição de me dar. Que se o outro não tiver condições de me dar, mesmo eu dando, então se eu estou dando um equilíbrio emocional, se eu estou dando um processo racional para aquele tipo de envolvimento ser mais equilibrado, eu preciso entender se o outro tem capacidade de me dar também. E não cobrar só porque eu estou dando também. E muito menos cobrar se eu não tô dando, né, gente? Aí não dá. Boas reflexões por aí.